Como foi dito aqui, irmãos, é um tempo de calamidade lá no Rio Grande do Sul. Algo nunca vivido nessa magnitude. E como os irmãos aqui já sabem, irmãos nossos diretamente estão lá, né? Mas existem muitos irmãos espiritual também lá. Muitos cristãos que perderam tudo. Muitas igrejas que perderam tudo. Mas antes de eu pregar hoje, eu queria ler esse verso aqui com os irmãos, que é a cara do meu pai. Quando você tiver, se você passar por alguma calamidade, não esqueça desse verso, tá? 2 Coríntios capítulo 6. Verso 10. 2 Coríntios 6, 10. Marca aí, está na tua Bíblia. Quando tu tiver um tempo ruim, tu lembra desse verso aqui e tu lembra lá de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas esse aqui, todo cristão precisa ter cravado no seu coração. Não é contradição. Mas o que é que diz aí, irmãos? Como entristecidos, porém, sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Como entristecidos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Quem escreveu isso aqui foi Paulo, que disse: posso tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi o mesmo Paulo que escreveu também aos Coríntios, capítulo 15, e disse: a nossa esperança em Cristo, se limitar apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E Jesus deixou bem claro, meus irmãos, viveríamos tempos difíceis, na qual ele chama de aflição. No mundo tereis aflição, ou aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que essas palavras sejam palavras consoladoras para nós, e principalmente para todos os nossos irmãos em Cristo, que estão vivendo essa catástrofe ali, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas aqui hoje, nós vamos para o primeiro sermão no capítulo 6 de Miqueias, onde eu dou por título aí, Tribunal do Amor. Em 1 Pedro 4,17 vai dizer que o juízo de Deus vai começar pela sua casa. Só que esse juízo aqui, meus irmãos, que está aqui, porque se você teve a curiosidade de ler o texto, capítulo 6, você percebe aqui que é a ideia de um julgamento, de um tribunal, onde há acusação, há testemunha, há aqueles que são reconhecidos como os réus, que vão tentar, de alguma maneira, se defender. Só que esse julgamento aqui, por isso eu coloquei o Tribunal do Amor, porque todas as vezes que o Senhor leva o seu povo a juízo, não é, meus irmãos, para condenação e destruição, mas é para a condenação do pecado, para que haja arrependimento, para que haja reconciliação com Deus. Por isso, o título Tribunal do Amor. Os irmãos devem lembrar de outros sermões que foi pregado aqui em Amós, que uma das maneiras de Deus reatar a quebra da aliança com o seu povo é o disciplinando, é castigando. Mas esse castigo, meus irmãos, é motivado por um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que não vai deixar. Pode durar um tempo, a gente não sabe, mas o Senhor não vai deixar os seus abandonarem a Ele, porque a aliança da parte dele é inquebrável. Nós tentamos quebrar todos os dias quando pecamos,
Mas aqueles que são do Senhor, Deus sempre vai chamar para o tribunal, como esse aqui, para que seja reconhecido a quebra da aliança, para que seja percebido que da parte de Deus ele jamais quebrará essa aliança, e ele está sempre disposto a restaurar aqueles que se arrependem. É isso que está aqui, no nosso texto de hoje, que vai do verso 1 até o verso 8. Vamos ler, irmãos? Depois eu coloquei a divisão para os irmãos. E a semelhança do capítulo 1, verso 2, do capítulo 3, verso 1, o capítulo 6 vai começar com escutem, deem atenção, é importante. Lembra da ilustração que eu fiz? É como se Deus estivesse pegando a gente pelos ombros aqui, e dizendo, olhe para mim. Não só me ouça, mas me escute. Preste atenção no que eu vou dizer. É uma ordem. E o que é que ele vai dizer? Olha aí, irmãos. Escutem, ouçam agora o que diz o Senhor. Levantem-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhes fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Em algumas versões diz enfadado. Responda, pois eu o tirei da terra do Egito, e o resgatei da casa da servidão, e enviei diante de você Moisés, Arão e Miriam, meu povo. Lembre-se que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sintim até Gigal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Curve a sua cabeça, meus irmãos. Vamos pedir a graça do Senhor mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de nós mais uma vez. Ajuda-nos a compreender as verdades desse texto. Que tenha relevância para cada um de nós aqui, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos faz estar diante de Ti, arrependidos, para que assim possamos crescer na graça e no conhecimento da verdade desse texto para hoje, agora, para os nossos dias. Abençoa-nos, Senhor, com discernimento. Não nos deixa sair daqui da mesma forma que entramos. Que os nossos corações sejam confrontados, consolados, edificados. Que seja prazeroso para todos nós tudo aquilo que já fizemos aqui nessa noite. Oramos, intercedemos, cantamos, ofertamos, e agora estamos aqui, Senhor, para ouvir mais uma vez o que Tu tens a nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, hoje e sempre. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, irmãos? 3 partes. O acusador, os acusados e as testemunhas, verso 1 e 2. A vítima, e a vítima aqui é Deus. Tá? Deus é o acusador na pessoa do profeta, né? Levanta o profeta como se fosse um promotor para levantar ali a causa contra o seu povo. O próprio Deus é a vítima, o povo são os acusados. Os irmãos perceberam que as testemunhas aí são a criação inanimada, os montes, as montanhas. Deus chama para que sejam testemunhas. E do verso 6 ao 8, os acusados começam a dialogar com o juiz, que está lá, o Senhor, no verso 8. Então, meus irmãos, os irmãos percebem aqui, e todos os comentaristas
que abordam esse capítulo aqui, essa porção, eles entendem que aqui é uma ilustração de um tribunal. Mas o meu ponto aqui é dizer para os irmãos que esse tribunal aqui é um tribunal de amor. Perceba que o Senhor não faz questão aqui de apontar, de fato, qual é a acusação. O texto começa dizendo o Senhor chamando a atenção, escutem. Ele vai começar a acusar. Né? O profeta diz, escutem agora o que diz o Senhor. Então, o Senhor vai falar, vai acusar, através do profeta Miqueias, que é um tipo, olhando para o tribunal, um tipo de promotor que vai falar. E ele diz, levantem-se, defenda a sua causa. A sua causa. Diante, aí chama as testemunhas, diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Então, o Senhor está dizendo, digam, falem a causa de vocês. E qual seria a causa deles? Quando a gente volta aqui, meus irmãos, a causa da qual o Senhor está chamando para esse tribunal. Se você voltar aqui para o capítulo 1, verso 2, aparece a expressão, escutem, todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores, o Senhor Deus será testemunha contra vocês. Testemunha de quê? Aí ele vai dizer, ó, verso 5. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Que pecados foram esses? Que transgressões foram essas? Aí quando nós vamos para o capítulo 2, ele vai começar a dizer, ó, ai daqueles que ainda no seu leito, capítulo 2, verso 1, imaginam a iniquidade e planejam o mal. A opressão aí, o desejo de fazer o mal, a falsidade dos profetas, dos sacerdotes, verso 6 em diante. Quando chega no capítulo 3, aparece a palavra de novo, escutem agora. Ele vai dizer que causa é essa, que eles precisam se defender. O Senhor os está acusando de serem opressores. O Senhor os está acusando de tramarem um mal contra o próximo. E aqui reforça isso. O Senhor diz, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel, verso 1 do capítulo 3. Por acaso não é vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. E aí nós vimos, quando expomos esse texto aqui, o quanto eles maquinavam, o quanto eles eram avarentos, o quanto eles eram cobiçosos. Por quê? Porque eles desejavam manter a sua estabilidade, a sua prosperidade e a sua depravação, a sua alegria, o seu prazer, a qualquer custo. E o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, os filhos de Deus, se deixaram influenciar e começaram a praticar essas mesmas coisas. Quando nós pregamos o último sermão do capítulo 5, o verso 10 em diante, o Senhor disse que eliminaria, destruiria, arrancaria tudo aquilo que levou o povo a confiar, a se sentir seguro, a se sentir estabilizado, a sentir prazer. Tudo aquilo que não era ele. São dessas coisas que no capítulo 6 o Senhor chama a atenção para o seu povo. E lembra que eu disse? Não é nada novo para os dias de hoje. O que tem de crente que coloca a sua segurança, a sua confiança, o seu prazer em coisas e pessoas e não em Deus, é difícil de enumerar. E por que isso acontece? Como nós aprendemos ontem aqui na EBD, por causa da incredulidade, por deixar de perceber a graça do Senhor passada e a graça do Senhor futura. E o Senhor vai trazer isso à mente deles quando chamam a lembrar que ele sempre foi gracioso e misericordioso. Aqui é a percepção de uma aliança quebrada. No Novo Testamento, a igreja é colocada como noiva e Jesus o esposo. Então, nesse tribunal aqui é como se fosse um julgamento de família, onde está ali aquele que foi traído e faz as suas acusações e digam, se defendam, se há possibilidade disso.
Por isso o texto, quando começa, o Senhor diz: levantem-se e defenda a sua causa. Diante de quem? Quem o Senhor chama como testemunha? O texto diz: montes e colinas, ouçam a sua voz. Quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, todas as vezes, meus irmãos, a gente pode ver isso em Deuteronômio. Abre aí, Deuteronômio. Vamos para três textos em Deuteronômio. O Senhor sempre que ia fazer aliança com o povo, o que é que ele fazia? Olha aí, Deuteronômio capítulo 4. Olha o que é que o Senhor faz. Deuteronômio capítulo 4, verso 26. Diz assim, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra, da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. Todas as vezes que o Senhor tinha as alianças quebradas, ele chamava os montes para testemunhar. Quando o Senhor fazia aliança, quando era quebrada a aliança, o Senhor sempre chamava a criação. Ainda em Deuteronômio, vamos lá para o capítulo 30 de Deuteronômio. 30 e o 31. A mesma fraseologia. Capítulo 30, verso 19 de Deuteronômio, é o que diz, hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. E no capítulo 31, o verso 28. Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos, os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e tome o céu e a terra por testemunha contra eles. Todas as vezes que o Senhor entrava em aliança, o Senhor apontava para a sua criação, querendo dizer assim: eu sou poderoso, e a minha criação testemunha a minha aliança com vocês. E quando o Senhor chama aqui, essa testemunha aqui, para eles, é para eles lembrarem que esses montes sempre existiram, e aquilo é para trazer à memória deles o quanto eles quebraram e o quanto Deus os perdoou. Deus os castigou, mas Deus sempre perdoava. Deus sempre sustentava o remanescente. Por isso, meus irmãos, Deus não vai ter ninguém por inocente. Nem o ímpio e nenhum dos seus. Nós, muito mais ainda, porque nós temos um Deus de aliança, um Deus de promessa. Um Deus que é gracioso. Foi gracioso para nos salvar, como é gracioso para nos dar tudo aquilo que Ele prometeu. Como foi dito aqui ontem, eu sempre falo isso. O argumento do maior para o menor. Ora, se Deus foi Deus para criar tudo, se Deus foi Deus para escolher um povo, se Deus foi Deus para sustentar, prover, Deus não é Deus para nos dar aquilo que Ele prometeu no futuro? Se Ele fez vamos dizer, na percepção terrena, se Ele fez o mais difícil, o mais fácil Ele vai deixar de fazer? Paulo deixa isso muito claro em Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos deu o seu Filho, então Deus nos dará tudo por amor ao Filho. Então Deus aqui começa nesse tribunal acusando, mas ao mesmo tempo quer que eles olhem não só para os seus pecados e se arrependam, mas vejam, meus irmãos, o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é longânimo em sua paciência. Nós estamos aqui no mesmo mundo jaz do maligno, e o mundo sempre vai nos fazer querer confiar, querer se sentir seguro, buscar estabilidade aqui e agora. E todas as vezes que nós fizermos isso, indo em desencontro ou encontro à palavra de Deus, nós pereceremos, meus irmãos, nós sofreremos. E o Senhor diz, no verso 2, ó montes, escutem. Aí aparece a palavrinha aí, controvérsia. 2 vezes aí. Vendo aí, O Senhor fala para as testemunhas. O acusador fala para as testemunhas.
ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, que desde sempre, vocês sempre foram minhas testemunhas do que eu fiz para esse povo, do quanto eu os livrei, os libertei. Ele vai dizer isso mais na frente. Presta atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo. Perceba, seu povo. Aqui, o Senhor, como um acusador, como um promotor, ele fala na terceira pessoa, seu povo. Eu tenho uma controvérsia. A ideia de controvérsia aí, meus irmãos, é de discussão, disputa, acusação. Deus está dizendo para as testemunhas: eu tenho uma discussão, uma disputa com esse povo. Eu tenho um processo legal com esse povo. Por que que Deus está falando assim? Por que que essa palavra transgressão traz essa palavra controvérsia traz esse peso? Porque é uma quebra de aliança aqui. Se quebra uma aliança, vai ter que responder. Quebrou o contrato. Vai ser chamado a atenção. Não é assim? Na nossa vida normal? Se a gente comprar um carro e quebrar o contrato, vão tomar o carro, vão chamar para conversar primeiro, vão resolver as coisas. Um casamento, não é? É um contrato, você assinou. Para se separar, precisa de todo um processo, de toda uma discussão, de toda uma disputa. Olha aí como Deus é misericordioso. Nós vamos perceber que Ele é a vítima, mas Ele é que vai atrás, meus irmãos, da reconciliação. Por isso é muita graça, porque tudo é Ele. Por isso que a eleição, meus irmãos, é uma das doutrinas mais maravilhosas da palavra de Deus. Porque o Deus que elege é o mesmo Deus que sustenta. E a prova que Ele sustenta essa eleição é que Ele mesmo sendo a vítima, a gente vai ver aqui. Ele é que vai atrás. Nós vimos lá no capítulo 1, Ele desce dos céus. Ele vem tratar com o seu povo. Só está errado, vocês quebraram a aliança, ou seja, vocês me traíram. Ele está dizendo para as testemunhas, eles me traíram. Por isso eu estou falando isso. Por isso eu estou colocando eles diante de vocês, para que vocês os escutem. Não começou no verso 1 dizendo? Façam, reclamem, levantem-se. Façam a queixa de vocês, a acusação de vocês. Aí tentem se defender. Aí o Senhor no verso 2 diz, olha, eu fiz isso por eles. Estou dando essa oportunidade para eles. No ato de reconhecer quem é Deus, se arrepender dos seus pecados. As montanhas são convocadas a testemunhar. Então, de maneira nenhuma aqui, meus irmãos, é um tribunal para punição, mas para restauração. O que o Senhor quer é restaurar. Então não tem desculpa para aquele que se reconhece como povo de Deus. Por mais que você esteja em pecado hoje, o Senhor é interessado em restaurar você. O que você precisa fazer é se arrepender. O que você precisa saber é que há testemunhas contra você. Lá no capítulo 1, o próprio Deus. Aqui, a sua criação, os montes. Tudo que está à sua volta. É um sinal de que Deus não é mentiroso. De que Deus é fiel, de que Deus não quebra a aliança. Aí, meus irmãos, nós vamos para o segundo ponto. Porque o verso 1 e o verso 2 é Deus dizendo, não dá para viver com vocês sem relacionamento. Vocês têm que se relacionar comigo para ter a verdadeira segurança. Vocês têm que se relacionar comigo para viver a verdadeira confiança. Vocês têm que se relacionar comigo para que, de fato, tenha a verdadeira estabilidade, a verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza, que não é coisas nem pessoas, mas eu mesmo, o próprio Deus. E aí, meus irmãos, o Senhor faz a queixa aqui à vítima. Olha aí o verso 3 ao 5. E perceba, é aqui, meus irmãos, de onde eu tirei o tema, tribunal do amor. Porque aqui mostra todo o amor do Senhor. Perceba que o texto vai aparecer a palavra povo 3 vezes. Na primeira vez que ela aparece, ela vem acompanhada com seu povo. Mas as 2 vezes agora, as 2 últimas que ela vai aparecer, olhe como é que ela aparece aí, ó. Meu povo, minha posse, vocês são meus. Está aí, ó, verso 3, meu povo,
verso 5, meu povo. E o que é que o Senhor vai fazer aqui? Usando aqui o que nós aprendemos ontem na EBD, o Senhor vai usar da graça passada. Da graça passada. O que ele já fez. Olha aí. Ele vai fazer duas perguntas. Meu povo, o que foi que eu lhes fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Em algumas versões, a sua pode ter enfadado. Pode ser isso aqui, ó. Como foi que eu deixei vocês ficarem impacientes, esgotados, exaustos, definhando, ao ponto de não querer mais estar na minha presença? Em algum momento da vida eu me senti assim. Pode ser que você esteja assim hoje, enfadado de Deus, cansado de Deus, impaciente, esgotado, exausto. Quem está assim não quer relacionamento com Deus. Quem está assim é porque está com um relacionamento extra, além do que deveria ter. Não está sentindo cansaço, nem impaciência, nem esgotamento, nem exaustão, nem está definhando. Era assim que o povo se sentia. Muito bem sem Deus. Aí Deus, graciosamente, faz essas perguntas. O que foi que eu lhes fiz? Pense um pouco. Pense aí, crente, você que está meio fraco, exausto, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de falar da palavra de Deus, não tem vontade de comunhão, vive assim um cristianismo insosso. Pensa aí, Deus está te perguntando hoje. O que foi que eu te fiz? Hã? E como foi que eu levei para você ficar desse jeito? E aí ele vai falar da graça. E ele vai falar aqui, meus irmãos, de 4 episódios aqui. O primeiro, ele diz: responda, porque eu vou dizer o que eu fiz com vocês. Eu vou dizer. Eu tirei da terra do Egito. Eu os resgatei da casa da servidão. Primeira coisa. Onde é que vocês viviam? Aí quando ele fala isso, no verso 5, ele vai dar essa ideia mais forte, que é lembrar. Quer que eles lembrem? O que foi que ele fez com os pais deles? Onde é que os pais deles estavam sendo escravizados? Aonde eles não tinham segurança, não tinham confiança, não tinham estabilidade, não tinham prazer. Eram escravos. Onde é que isso estava acontecendo? No Egito. Era o faraó que maltratava eles. Aí Deus tira de lá, como diz aqui, ó. Eu tirei, passado, ó. Tirei. Isso é graça. Eu os resgatei. Deus tirou da escravidão e libertou também da escravidão. E ele diz mais: eu não só fiz isso, mas eu coloquei uma liderança diante de vocês para mostrar o caminho daquilo que é o oposto da escravidão, o caminho da liberdade, da terra prometida. Eu coloquei guias para direcionar você. Eu coloquei um profeta chamado Moisés. Eu coloquei um sacerdote chamado Arão. Eu coloquei, vamos chamar de diaconisa, ou ministra de louvor, né? Miriam. Um responsável pela palavra, o outro responsável pelo sacrifício, né, o sacerdote, e a outra responsável pelo louvor, né? Miriam tocou o tamborim, levou o povo a adorar. Então, parafraseando nossos dias, é como se fosse o pastor, o diácono e o ministro, a ministra de louvor.
para os nossos dias atuais, é a palavra de Deus que nos guia. Assim como a palavra de Deus, através de Moisés, guiava eles para a liberdade, aonde eles chegariam na terra que mana leite e mel, onde não mais eles seriam escravizados. O Senhor está lembrando eles. Foi isso que eu fiz e faço. Mas ele diz mais, mais duas coisas ele vai dizer. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Os irmãos conhecem essa história. O rei de Moabe chamou Balaão: eu quero que você profetize desgraça. Desgraça para esse povo aí. E aí Balaque ia lá, e quando Balaão ia lá, quando ele abria a boca, ele fazia era abençoar, em vez de amaldiçoar. E estava sendo subornado para dizer coisa ruim. Mas o Senhor, com misericórdia, e não é que o povo não merecesse, merecia. Mas Deus é um Deus de aliança, Deus de promessa. Deus é um Deus gracioso. Aí Deus diz aqui, fazendo eles lembrar, o que foi que eu fiz? Quando ele ia abrir a boca para amaldiçoar vocês, saía bênção. Mas eles mesmos, se prostituíram, quebraram a aliança com Deus, adulterando com as moabitas. Sem precisar, o crente não precisa de profecia de maldição para ele pecar, ele peca por si só. Mas o Senhor está dizendo aqui, lembra disso. Então o Senhor, até aqui o Senhor está dizendo para eles: olha, eu perguntei para vocês o que foi que eu fiz para vocês estar tão assim enfadado comigo, vocês não quererem relacionamento comigo, vocês não considerarem o que eu falo, vocês não quererem confiar em mim, a segurança em mim, a estabilidade em mim, o prazer em mim. Vocês se prostram a outros deuses. Vocês buscam prazer em coisas passageiras e não em mim, não na minha presença. Mas eu libertei vocês da escravidão. Eu dei direção de liberdade para vocês. Enquanto o mundo ao redor de vocês queriam amaldiçoar vocês, eu sempre abençoei vocês. E eu sempre livrei vocês. É o que ele vai dizer agora. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos da justiça do Senhor. Aqui, de Sitim até Gilgal, é aquele episódio, depois do Senhor abrir o mar com Moisés. Moisés morre, e aí se levanta Josué para continuar esse processo de direção de Deus para o povo. E aí, mais uma vez, agora, por Josué, o Senhor abre o Jordão para que eles passassem. Ou seja, Deus libertou, Deus sustentou, Deus dirigiu e Deus livrou. Repito, Deus libertou, Deus sustentou, Deus dirigiu, Deus livrou. Libertou do Egito, sustentou com comida, bebida e vestimenta durante os 40 anos no deserto. Dirigiu esse povo, falando com esse povo, através de Moisés, Arão e Miriam. E o Senhor livrou, tanto no mar, que também não era um mar de verdade, mas a ideia da dimensão, como do rio Jordão com Josué. Libertação, provisão, intervenção e supervisão do Senhor. Por isso que Pedro, quando escreve, diz: os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor estão abertos, seus ouvidos atentos ao seu povo. Deus, falando aqui como vítima, do verso 3 ao 5, chama meu povo. É um jeito de dizer: vocês são meus, sempre foram meus, mas vocês estão vivendo como se não fosse. Mas eu sempre tenho cuidado de vocês, por mais que vocês me traiam, que quebrem a aliança comigo. Eu sempre estive com vocês. Não é à toa que o verso 3 diz: responda, e o silêncio fica. Eles não conseguem responder, e o Senhor vem com todas essas falas. Tirei do Egito a casa da escravidão, enviei diante de vocês Miriam, Arão, Moisés, transformei a maldição na boca de Balaão em bênção, e livrei vocês ali com Josué. O que vocês têm a dizer? O que é que deveria acontecer agora, meus irmãos? É o nosso terceiro ponto.
Os acusados têm que falar. Mas o que é que deveria acontecer? Aqui é um sermão. O que é que deveria acontecer agora? Todos os filhos de Deus, ao olhar o argumento da vítima, em dizer, eu estou aqui, eu sou a vítima, mas eu vim aqui para tentar a reconciliação com vocês. Só depende de vocês. O que deveria ser feito, meus irmãos? Eu me arrependo. Me perdoe, meu Deus. Me perdoe, meu libertador, meu sustentador, meu guia. Aquele que me livra e me guarda. Me perdoe. Mas não é isso que acontece, irmãos. E o que eles fazem aqui é o que costumeiramente nós fazemos. Nós queremos nos agarrar à religiosidade, a sacrifícios externos. Nós queremos mostrar a nossa submissão, a nossa devoção, a nossa piedade externa e não interna. Olha o que é que eles vão dizer aqui, ó. E é absurdo o que eles dizem aqui. Tem uma hora que fica absurdo, meus irmãos. Verso 6 até o 8, os acusados falam agora. Verso 7, para ser exato. E o juiz, verso 8. Olha aí, ó. Aqui são os acusados, o povo de Deus. Os que quebraram a aliança. Com quê? Com corrupção, com opressão, com depravação, com ganância, com ódio, com vingança, com assassinatos, com tudo de pior que o mundo pode influenciar. O povo de Deus assim viveu. E aí, quando eles escutam tudo isso, falou Deus acusando, como um promotor por Miqueias, o Senhor coloca as testemunhas diante deles, agora é a vez deles falarem. E aí, como é que eles dizem? Verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei diante do Deus excelso? A resposta deveria ser, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que falou com o Senhor, e pedir perdão, misericórdia. Falar. A semelhança lá de Atos 2, quando Pedro está lá pregando, falando, olha, vocês mataram, crucificaram e tal, e tal, e tal. Acusação sobre lá aquele povo todinho. E o que aconteceu? O texto diz lá que o coração deles começou a ficar compungido. E eles, sem entender aquilo, naturalmente a boca falou que o coração deles estava cheio. O que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Aí Pedro não respondeu, sacrifique aí alguma coisa, dê uma oferta fantástica, faça alguma coisa. Não, disse o quê? Se arrependam. Era isso que eles tinham que dizer. Perdoe-me, Senhor, eu me arrependo. Não. Eles dizem, ó. Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Sacrifício. Para eu ficar bem contigo, eu devo sacrificar? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiro? Muito. Com 10.000 ribeiros de azeite? Olha aí, irmãos. Será que o Senhor vai me perdoar se eu fizer um sacrifício com muitos carneiros? Já aconteceu, né? Na briga lá de Jacó com Esaú, ele com medo de morrer, né? Porque ele vendeu a primogenitura, ele começou a mandar presentes, um monte de coisa para aplacar a ira do irmão, com medo de morrer. É exatamente isso aqui que eles estão fazendo. Eu quero fazer algo para agradar o Senhor. Que influência é essa? A influência do mundo pagão. Os deuses eram assim que eram vistos. Deuses que precisavam ser aplacados. Eu te quero como Deus para satisfazer as minhas vontades. Mas eu não quero te deixar irritado. Então eu vou te dar coisas. Quanto mais os deuses pagãos, quanto mais se dava a ele, a ideia é que eles ficavam menos irados. Eles achavam que com Deus era assim. Então, eu posso levar diante de ti holocaustos com bezerros do ano? Olha aí, ó. Bezerro de 1 ano. Pensa aí, irmãos. É muito bezerro.
Bezerro de um ano todinho para entregar ele naquela hora para Deus, para ficar de boa. Aí ele diz assim, não só isso. Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Olha aí. Não só bezerro, não só carneiro, mas muito azeite. 10.000. Era azeite muito, meus irmãos. E era uma nota isso daí. Mas aí, meus irmãos, pense no coração incrédulo. O coração incrédulo, e aqui o coração incrédulo do eleito, né, do escolhido, do povo de Deus, perde a noção do perigo. Perde a noção do perigo. Olha, por mais boa intenção que nós tenhamos, meus irmãos, nós não podemos cultuar e querer agradar a Deus da nossa mente. Deus já disse exatamente como Ele quer ser agradado. Por que que o Senhor tirou o reinado de Saul, meus? Por quê? Porque simplesmente ele desobedeceu. Simplesmente ele fez algo que era algo até bom. Ninguém poderia ir à guerra sem antes sacrificar, fazer um culto ao Senhor para ir. Quem era o responsável era Samuel. Mas Saul não esperou. Estava cheio de boa intenção. Mas o reino dele foi tirado ali. Por isso o texto conhecido, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Porque isso é coisa de fariseu. Deus quer o nosso coração, nosso interior, comovido, contrito. Por isso, lá no Novo Testamento diz, né? Verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, que têm um coração contrito e quebrantado. Depois disso, sim, o interno prostrado vai gerar ações práticas de prostração diante de Deus. O contrário, não. Nem todo mundo que mostra uma piedade, uma devoção, de fato é. Os fariseus eram craques de fazer isso. Lembra da oração do publicano? Como é que ele orava? Ah, eu dou o dízimo, eu faço isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Mostrando as coisas externas. Querendo comprar a Deus. Comprar o seu perdão. Comprar o seu fortalecimento espiritual pelo que ele fazia. E aí quando o publicano vai orar, ele diz, Senhor, batendo no peito, sinal de humilhação, de que não vale nada. É a oração dele que foi escutada. Porque o Senhor viu que ele estava se prostrando internamente diante de Deus. Ele estava se colocando como um nada, merecedor de nada, a semelhança de um daqueles ladrões lá na cruz. Cala a boca, dizendo para o outro, cala a boca, tu não sabe o que está dizendo. Nós somos culpados. Nós merecemos estar aqui, ele não. Ele é bom, ele é santo. Aí ele olha e diz o quê? Uma pessoa para dizer um negócio desse aí, irmãos, é porque ele compreendeu a graça passada e a graça futura. O ladrão disse assim, Senhor, estou contigo. Me livra desse negócio aqui. Me perdoa aí. Foi o que ele disse, lembra de mim quando estiver no paraíso. O ladrão tinha consciência que ele merecia morrer pelos pecados dele, mas ele também tinha certeza e convicção que aquele que estava do lado dele o perdoou e o salvou. Não é isso que a gente vê aqui. E qual é o cúmulo aqui? É eles querem levar muitos bezerros, muitos carneiros, muito óleo, azeite? Não, meus irmãos. É isso aqui que eles vão dizer agora. Ó. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Olha aí, irmãos, onde é que a Bíblia chama a nós a fazer sacrifício humano? Quando a Bíblia mostra sacrifício humano, é a Baal. Alguns vão dizer assim, mas lá o de Abraão. Mas ali era uma prova, era um teste que o Senhor estava fazendo. E ele não sacrificou o filho dele. Não sacrificou. Mas por que eles estão colocando isso? Porque a gente vê aqui, meus irmãos, pela quantidade de bezerros, pelas quantidades de carneiro, pela quantidade de azeite aqui, e agora, querendo colocar os seus filhos, que era influência da adoração idólatra, dos deuses pagãos,
Olhe que ponto a incredulidade, o coração endurecido do povo de Deus os fizeram fazer isso contra Deus. Um Deus que começou no verso 3 e o verso 5, confessando e dizendo: vocês são meu povo. Repito, meus irmãos, a prioridade de Deus não é querer que a gente faça sacrifícios, mas que sejamos obedientes a Ele. Obedientes em entender que a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa estabilidade não deve ser conquistada com a força do nosso braço. Graças a Deus, meus irmãos, que o Elton tem escutado e tem colocado em prática o que ele tem aprendido nas Escrituras. Que eu tenho conversado com ele e alguns irmãos aqui. Em momento algum há desespero nas palavras dele. Em momento algum há desprezo, ou há questionamento, ou há murmuração, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa hora que a gente tem que lembrar. Mas quem é que vive isso, que é tomado por isso? Aqueles que são diferentes desses aqui, que chegaram ao ponto de achar que a aliança ia ser restaurada com presentes, ou que Deus ia se comover em dizer: olha, esse povo realmente me ama, está disposto a dar os seus filhos, os seus primogênitos, que saíram dos seus, são fruto do seu corpo, para mim, achando que podem enganar Deus. Por isso, meus irmãos, esses aí que estão nessas igrejas aí que acham, porque dá uma oferta grande, porque entra no propósito, né? Que o contexto é: faça isso que Deus vai lhe dar muito mais, que Deus vai abrir as comportas, vai cair muita coisa para cima de você, vai ser bênção demais, que vai cair pela direita, pela esquerda, para frente, para trás. Meus irmãos, que idiotice. Deus é o dono do ouro e da prata. Então, pastor, por que a gente tem que dar dízimo e oferta? É para nós mesmos, para ter conforto para nós mesmos. Não é para ele, não. Ele não precisa disso. O que ele quer é o nosso coração contrito e quebrantado. E não com essa conversinha besta aqui. Eu vou te comprar, Deus. É isso aqui, ó. O perdão deles era comprado. Eles queriam comprar o perdão de Deus. Eles queriam renovar a aliança de Deus na influência e às custas dos pensamentos do mundo. Mas a resposta do Senhor não poderia ser diferente. Olha aí o verso 8. É o Senhor trazendo o princípio regulador de como se deve pedir perdão e como se deve viver essa aliança com Deus depois de perdoado. Ele vai dizer 3 coisas aqui, que aquele que realmente quer demonstrar para o mundo que está em aliança renovada com Deus, ele vai dizer aí, ó: pratica a justiça, ama a misericórdia e anda humildemente diante de Deus. Mas antes ele diz algo interessante, ó: ele já mostrou a você o que é bom. Ele quem? Ele quem? Porque o texto continua e diz: e o que o Senhor pede de você. Então esse ele aqui não pode ser o Senhor, não pode ser Deus. Quem é esse ele aqui? Quem é esse ele aqui? Tudo indica que esse ele aqui, meus irmãos, é o grande profeta que o Senhor levantou para dar direção: Moisés. Moisés. O que foi que Deus deu a Moisés? Hein, irmãos? A lei. A lei, os mandamentos. Tudo que o Senhor queria do seu povo. Como viver, como adorar, como trabalhar, como lidar com as situações difíceis, as guerras, as tempestades, as desgraças no mundo. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, parafraseando para os nossos dias hoje, nós aqui temos a Escritura. Se eles tinham Moisés, ou se eles tiveram Moisés, Arão e Miriam, nós temos Jesus, o Espírito Santo, meus irmãos,
e a palavra. Jesus, o Espírito Santo e a palavra. Eles três são o que nos guia. Eles são o que já nos dizem o que nós temos que fazer. E o que é que a gente tem que fazer? O que é que o Senhor requer daqueles que têm aliança com Ele? O que é que o Senhor requer daqueles que quebraram a aliança com Ele? Daqueles que olham para Deus e... eu estou enfadado. Eu estou sem motivação. Esses dias aí, não me lembro qual é o time. Um time perdeu aí. Aí alguns dos jogadores disseram, nós estamos sem motivação. Aí o dono o presidente do clube foi dar uma entrevista. Aí disse assim, o salário menor do jogador aqui é 200 mil reais. 200 mil reais. O que ganha menos aqui é 200 mil reais. Aí aqui tem o cara que cuida da grama. Ele ganha um salário mínimo. Ele acorda todo dia de manhã e vem motivado a fazer o trabalho dele, porque ele vai ser recompensado. Aí o jogador, o que ganha menos aqui, ganha 200 mil, e o que é que ele precisa mais para ter motivação para chegar no campo e jogar bola? Aí, eu aplico isso para nós. O crente diz assim, eu estou enfadado, eu estou desmotivado, eu estou desencorajado, eu estou impaciente, eu estou esgotado, eu estou exausto, eu estou defiando, não tenho mais vontade de nada. O que é que está te faltando? O que é que você precisa entender? Qual é a motivação? As coisas têm que dar tudo certo para você? É ilusão, porque nem sempre vai dar tudo certo. Então o que é que está te faltando? Reconhecer onde você está e de quem você é. Foi o que o dono do time disse. Tem que olhar para a camisa que eles vestem. Porque tantos por aí queriam estar nesse clube, vestindo essa camisa, carregando esse escudo. Quantos, se a gente abrisse a oportunidade para vir jogar nesse time, sem ganhar nada, viriam. Aí os que estão aqui não reconhecem a posição que estão. A maior motivação que eles precisam ter é reconhecer onde estão. Então não tem desculpa para crente fraco. Não tem desculpa para crente que está desanimado. Crente que diz, eu não consigo, eu não posso. Não há desculpa. Seu quebrador de aliança. O que você precisa entender é em quem você está. Se você entender isso, você vai cumprir, porque o que o verso 8 está dizendo para nós aqui é o seguinte, isso aqui não é nada novo. Eu já deixei isso escrito para vocês. Olha, se para eles aqui o Senhor está dizendo, e eles não tinham a Bíblia toda como nós temos, quanto mais nós. Eu e você não sabe disso? Que a gente tem que praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. E o que isso quer dizer? Meus irmãos, essas três verdades aqui, nada mais é do que os dois principais mandamentos que o Senhor deixou, em resumo. Amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus como único nas nossas vidas. Quando o texto diz assim, pratique a justiça. Ele está dizendo, faça valer as verdades da palavra. O que a palavra diz? Nós aprendemos aqui. O que a palavra diz que a gente tem que fazer? Tem que vivê-la. Tem que pensar nela, que ocupe, Filipenses 4 e 8, que ocupe os nossos pensamentos, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Tem que ocupar os nossos pensamentos. Nós somos filhos da ressurreição. Não temos que andar como os mortos nos delitos e pecados que antes nós vivíamos. Nós temos que andar nessa justiça, que é a verdade. E ao andar nessa verdade, nós vamos ter a possibilidade, assim como Cristo fez por nós fazer para o mundo, a gente fazer pelo mundo caído. É amar, que é o segundo passo. Amar a misericórdia. A misericórdia é ser benigno, é ser bondoso, é ser leal, é ter empatia. Lá no Rio Grande do Sul, um monte de gente está morrendo, crente e não crente. E a gente tem que ter empatia por esse povo. A gente tem que clamar por misericórdia, por mais que a gente veja o mundo tão corrupto. Esses dias teve, o show aí da Madonna, as aberrações que tem mostrado aí, as pornografias lá no show dela, depravação.
Mas essa mulher ainda tem possibilidade de se converter. A gente tem que ser orvalho, chuvisco, tem que ser leão. Mas não pode ser só leão. Não pode ser só chuvisco e relva. Tem que ser as duas coisas. E para a gente ser isso, a gente precisa praticar a justiça e amar a misericórdia. A misericórdia que da parte de Deus é a causa de não sermos consumidos. E a gente só consegue isso, meus irmãos, se a gente estiver andando, como o texto vai dizer, ó, aí aponta para Deus. Ó. As duas primeiras aí aponta para o nosso semelhante. A última aí, ó, e ande humildemente com o seu Deus. Aponta para Deus. Andar humildemente aí é devoção, piedade, modéstia, comunhão, tá junto, aliança, aliançado, sabe? É andar em reverência ao Senhor, em respeito, em gratidão, em alegria, em satisfação, mesmo em meio a dificuldades. Por isso que eu li lá, 2 Coríntios capítulo 6, entristecidos, mas porém alegre. Nada tendo, enriquecendo a muitos. Nada possuindo, mas tendo tudo. Meus irmãos, tudo isso aqui vai passar, irmãos. Um dia o Senhor chegará e acabará com tudo isso. Até lá, o Senhor sempre vai entrar em disputa conosco, em controvérsia. Isso é maravilhoso. Isso é sinal que Deus, de fato, nos tem como seu povo. Como diz Hebreus, não se zangue, não fique com raiva quando a disciplina vier sobre você. Isso é sinal que você é filho, você é povo de Deus. Pastor, eu estou desanimado, estou enfadado. Como é que eu faço? Confesse isso diante de Deus. Não tente fazer nada na prática, fora do seu corpo, sem antes reconhecer o seu estado interior. Hoje é um dia que você pode vir para diante de Deus. E aí eu vou dizer aqui para os irmãos, já terminando o nosso sermão. Dizendo mais o seguinte para os irmãos. Eu vou dizer aqui 4 coisas, tá? Vou ser bem literal aqui. Deus como acusador. A imagem de Deus convocando o seu povo para um tribunal cósmico, agindo como vítima, promotor e juiz, enfatiza a seriedade do relacionamento entre Deus e seu povo e a importância da fidelidade na aliança. Meus irmãos, como no Novo Testamento, nós somos a igreja, a noiva, e Deus, Jesus, é o esposo, nós precisamos levar a sério que o Senhor quer relacionamento com a gente. Deus não, a proposta não é essa, Deus nos salva e a gente vive do jeito que a gente quiser. Não. Tem que viver de acordo com o que Ele quer. Segundo, acusação de infidelidade. O povo é acusado de infidelidade. E essa infidelidade eu vou chamar de pecado de ingratidão. Um coração incrédulo é um coração ingrato. Por isso, por 2 vezes o Senhor diz, lembre-se, traga a mente, traga a memória. A minha mãe sempre usa essa expressão, o bocado comido é o bocado esquecido. Meus irmãos, outros dizem assim, quem apanha nunca esquece de que apanhou. Quem bateu, esquece, mas quem apanha não esquece. Mas Deus aqui está dizendo, eu não me esqueço de quantas vezes eu bati em vocês, e eu não me esqueço também do quão vocês são beneficiados. E eu não me esqueço também que tudo isso que vocês fazem é porque vocês não são gratos pelo que eu fiz. Em momentos que eu me percebo que eu estou sendo ingrato, a primeira coisa que eu fico meditando e pensando é na salvação, meus irmãos. Eu não gosto de pensar nas coisas materiais, não. Eu sempre penso no maior. Onde eu estaria se Deus não tivesse me alcançado?
onde você estaria? Você acha que a sua vida seria melhor se você não tivesse sido alcançado pela graça do Senhor? Não seja ingrato. E por não ser ingrato, cuidado para não viver uma vida religiosa vazia, viver uma falsa piedade. O texto termina dizendo: ande humildemente. Reconheça, esse humildemente aí diz muitas coisas. Reconheça quem é você. Reconheça que você depende totalmente de Deus. Não importa a situação que você está hoje, de prosperidade, de posição, tudo que nós temos, meus irmãos, é porque Deus nos dá. Nada, nada, nada é por nossa capacidade por si só, mas é pela graça de Deus. Então mantenha-se humilde. Mantenha-se vivendo uma verdadeira religião, que é uma religião que é cheia de misericórdia e de amor pelos outros. E principalmente colocando Deus em primeiro lugar. E por fim, isso nos leva, se a gente cumprir isso aqui, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus, nós viveremos uma vida de integridade. Nós, de fato, seremos um culto a Deus, a nossa vida como um todo, quem somos e o que fazemos. Não é o que fazemos que torna nós aquilo que nós devemos ser diante de Deus, mas o que nós somos, reconhecendo diante dele, é que nos faz fazer, de fato, as coisas que precisamos fazer. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu tenho que fazer certas coisas, aí eu começo a viver como Deus quer. Não, começa aqui. Eu tenho que assumir os meus pecados, as minhas fraquezas e pedir a Deus que me coloque no caminho da santificação, para que, de fato, os meus frutos sejam frutos dignos de um coração arrependido. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, que nós possamos valorizar a gratidão por tudo que Deus fez por nós. Que nós possamos ter compromisso com o Senhor e não com o mundo. O mundo vai querer estreitar cada vez mais a aliança conosco. Essa aliança é respaldada por uma falsa segurança, uma falsa confiança, uma falsa estabilidade e um falso culto, prazer de adoração ao Senhor. Que o Deus nos dê discernimento para saber viver a vida como o Senhor quer que nós venhamos a viver. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, mais uma vez, sou grato pela oportunidade de falar da Tua palavra. Nos leva em paz, Senhor, para nossos lares. Mas fala aos nossos corações durante a semana.